E aí, turma linda? Imagine acordar sozinho numa nave espacial sem lembrar quem você é ou como chegou ali, descobrindo depois que talvez você seja a única esperança da humanidade. Esse é o enredo de Devoradores de Estrelas, o aguardado filme de ficção científica baseado no livro de mesmo nome e que chamou a atenção demais nas telinhas. Mas apesar de parecer apenas mais uma aventura espacial, essa belezura traz uma mistura fora da curva de ciência, humor, suspense e muita emoção. E no vídeo de hoje, vamos embarcar nessa história e aproveitar para analisar a trilha sonora completa. Bora? O filme Devoradores de Estrelas chegou cheio de expectativa, porque tem três coisas que fazem atrair demais o público de ficção científica atual: ciência em escala gigantesca, isolamento espacial e o baita carisma de Ryan Gosling. Só que a história traz para nós duas intenções bem diferentes uma da outra. Ao mesmo tempo em que parece que a história foi feita para agradar fãs de sci-fi, ele também mostra uma sinceridade emocional fora da curva para uma produção desse tamanho. A adaptação do livro de Andy Weir carrega várias marcas do autor de Perdido em Marte. A obsessão para resolver problemas científicos na prática, o protagonista com muita inteligência, mas que também gosta de improvisar, o humor usado como sobrevivência psicológica e a tentativa de transformar conceitos bem complexos em entretenimento fácil de entender, tão presentes o tempo todo. Só que Devoradores de Estrelas está menos interessado em focar demais na parte técnica e se preocupa mais na vulnerabilidade emocional, diferente de Perdido em Marte. Teve gente que também comparou o filme com Interestelar, mas a sensação que ele mostra é bem diferente. Porque enquanto o longa de Christopher Nolan apostava numa grandiosidade metafísica bem cabulosa, em Devoradores de Estrelas o espaço funciona mais como cenário para uma história de conexão e sobrevivência. O filme não tem a mesma reflexão sobre tempo e transcendência. O universo de Devoradores de Estrelas é mais íntimo emocionalmente, e em muitos momentos você tem mais a questão da cooperação e empatia no espaço do que um thriller científico. Isso explica porque tanta gente se emocionou com a história, e grande parte do peso dramático cai completamente sobre Ryan Gosling. O personagem Ryland Grace passa boa parte da narrativa sozinho dentro de uma nave, acordando sem memória enquanto tenta descobrir quem é, o que aconteceu e por que está tão longe da Terra. Isso podia se tornar algo repetitivo ou exagerado, mas o ator consegue nos convencer nas telinhas numa combinação de sarcasmo, ansiedade e vulnerabilidade. E o mais da hora é que Grace nunca é tratado como aquele cientista frio, bem típico de parte da ficção científica atual. É um cara inteligente pra caramba, mas apavorado demais. E em vários momentos parece apenas um professor cansado, tentando improvisar soluções fora do comum antes de entrar em colapso. Essa escolha ajuda demais no desenvolvimento do filme, porque não deixa a ciência virar algo abstrato, porque aqui o conhecimento científico funciona quase como uma extensão do desespero humano. Os personagens usam lógica, matemática e engenharia, não porque são máquinas bem racionais, mas porque estão tentando sobreviver ao impossível. Não posso deixar de falar de jeito nenhum de Rock. Provavelmente o maior acerto emocional do filme inteiro. A relação entre Grace e a criatura alienígena logo se torna o centro mais importante da história. O filme consegue transformar um ser bem diferente dos humanos em um personagem carismático demais, sem depender apenas de fofura falsa ou sentimentalismo fácil. Rock funciona porque o roteiro entende algo importantíssimo sobre ficção científica. Conceitos grandiosos só ganham força quando se encontram com emoções verdadeiras. E a comunicação entre os dois personagens, que se constrói aos poucos nas telinhas, acaba sendo muito mais importante do que a ameaça cósmica que ambos têm que enfrentar para salvar seus planetas.
Isso acaba mostrando o quanto Devoradores de Estrelas é fora da curva por ser bem diferente de outros tipos de sci-fi. Ele simplesmente defende algo bem simples: cooperação ainda importa e muito. Pode parecer pouca coisa, mas dentro do contexto do cinema atual, isso é algo incomum demais. Claro que nem tudo são flores. Alguns podem achar o filme muito sentimental e que o humor quebra um pouco o impacto dramático. Mas essas críticas, para mim, são parte do preço que o filme paga por tentar ser diferente no meio dos iguais. Como toda adaptação dos livros de Andy Weir, temos um esforço real em trazer a ciência para as telinhas. O filme tenta convencer quem está assistindo de que seus problemas podem ser resolvidos pela engenharia, observação e raciocínio, funcionando demais na parte mais dramática da história. Só que, ao mesmo tempo, a questão central sobre os organismos capazes de consumir energia das estrelas continua mais no campo da especulação e depende de ir além da física conhecida até agora. Mas cobrar um grande realismo perde o ponto da história, porque a essência está mais focada na construção desse universo fictício na tela. Os flashbacks na Terra também trazem uma função importante, porque mostram aos poucos quem Grace realmente era antes da missão. E uma das decisões mais legais do roteiro está justamente aí. O protagonista não aparece inicialmente como um herói comum, e o filme mostra como ele várias vezes foi empurrado para aquela situação, muito mais pela pressão do que por coragem genuína. Isso traz uma baita humanidade para o personagem. Essa fragilidade faz com que a história tenha mais lógica emocional do que algo mais épico. Devoradores de Estrelas rejeita a fórmula dos grandes filmes atuais e acredita de verdade na colaboração científica, na amizade improvável e no sacrifício coletivo, sem tentar esconder tudo isso atrás de ironias ou numa complexidade falsa. Ele quer que o público se conecte profundamente com aqueles personagens e não se envergonhe disso. A questão de salvar o Sol funciona mais como narrativa para aproximar dois seres inteligentes, solitários e assustados que tentam aprender um com o outro no vazio do espaço. Essa sinceridade emocional fez muita gente se sentir muito envolvida depois de assistir o filme, mostrando como uma ficção científica pode conseguir falar sobre amizade, medo, vulnerabilidade e esperança, algo que vale demais hoje em dia. Antes de continuar, bora aproveitar para clicar no like e se inscrever no canal ativando o sininho para não perder os próximos vídeos. Não, eu gosto, a gente se acerte, porque a gente tem que participar das conversas. A trilha sonora de Devoradores de Estrelas é daquelas que ajudam a explicar porque alguns filmes de ficção científica continuam na cabeça da galera, mesmo depois dos créditos. E isso não acontece por causa de apenas um tema musical, como em Star Wars ou Interestelar, mas porque a música cria uma atmosfera tão específica que quem assiste passa a ter toda uma experiência emocional através dos ouvidos. E quem ficou com a grande responsabilidade de trazer toda essa bagagem sonora para a história foi Daniel Pemberton, que também emprestou suas habilidades musicais para os filmes Homem-Aranha no Aranhaverso e Homem-Aranha através do Aranhaverso. A trilha sonora e o design de som em Devoradores de Estrelas ajudam demais na sensação de isolamento, angústia e estranheza, principalmente nas cenas onde o Rock aparece, porque o filme não cria uma identidade sonora própria sem cair naquele tipo de silêncio contemplativo, típico de parte da ficção científica mais comum. E é justamente aí que a trilha chama muita atenção. Essa belezura evita transformar a história numa aventura espacial comum e cheia de grandiosidade lindamente adoidada nas telinhas. Ela simplesmente se preocupa em transmitir descoberta, conexão, isolamento e curiosidade científica. Isso não quer dizer que a música seja fria ou pobre nos ouvidos. Ela, na verdade, é emocional pra caramba, mas de um jeito mais reflexivo do que épico. E essa sensação combina demais com a proposta narrativa do filme. A música acompanha cada passo da jornada de Grace e Rock. Tanto é que em vários momentos os sons parecem suspensos ou fragmentados, quase como se a própria trilha estivesse tentando entender as situações junto com os personagens.
tanto suas ações quanto suas emoções. Outra coisa que chama a atenção é a relação entre música e silêncio. Em algumas cenas, a trilha sai de cena para deixar espaço para respiração, ruídos da nave e pequenos sons mecânicos, ajudando demais na sensação de isolamento. E quando a música volta, ela acaba ganhando mais peso emocional, porque o filme não tenta preencher tudo com o som o tempo inteiro. Isso acaba ajudando demais a prender a gente nas telinhas. Há também uma mudança na energia musical quando a história passa a explorar a comunicação entre Grace e Rock, o que a trilha começa a se tornar menos solitária e mais alegre, mas sem abandonar demais a questão do isolamento no espaço e das descobertas científicas. É uma trilha que chega a ser experimental também, mostrando quanto a música está mais conectada na proximidade emocional entre os personagens e na lição de cooperação e amizade entre eles. Isso também explica porque a trilha funciona tão bem mesmo sem depender de um tema principal. Em vez de apostar tudo numa única melodia, Daniel Pemberton constrói identidade através de textura, atmosfera e evolução emocional. Depois do filme, talvez muita gente não consiga se lembrar de uma música específica, mas consiga lembrar da sensação sonora que a experiência deixou. Isso é algo muito mais difícil de alcançar do que parece. A música também acompanha a evolução psicológica de Grace. No começo, tudo parece mais vazio, distante e sem direção alguma. Aí, conforme ele entende melhor sua missão e desenvolve conexões emocionais importantes, a trilha ganha mais clareza e calor aos poucos e de um jeito mais orgânico. A trilha deixa o filme muito mais imersivo, sem chamar atenção para si próprio o tempo inteiro. Ela se mistura tão bem na narrativa que o espectador sente o efeito antes mesmo de perceber de fato o que a música está fazendo. A música de Devoradores de Estrelas funciona demais porque entende o tipo de história que está acompanhando. Não é um filme sobre guerra espacial ou ação direta e reta. É uma narrativa sobre sobrevivência, ciência, comunicação e amizade em situações bem improváveis. E em vez disso, a trilha prefere construir atmosfera, curiosidade e conexão emocional mais profunda. Talvez seja por isso que tanta gente saiu do cinema falando não só da história ou dos efeitos visuais, mas da sensação emocional que ele deixa. A trilha de Daniel Pemberton tem um papel enorme nisso, porque mesmo quando ela parece discreta, ela está o tempo inteiro construindo a forma como o espectador percebe solidão, esperança e companheirismo naquela missão espacial impossível. Mas é melhor vocês ouvirem essa belezura com os próprios ouvidos no link aqui embaixo para tirarem suas próprias conclusões. É muita alegria. E aí, vocês já assistiram Devoradores de Estrelas? Também se emocionaram com o Rock, assim como eu? Me contem tudo aqui nos comentários. Venham conhecer também meu trabalho autoral e meu livro Fabricante de Bonecas, os links aqui embaixo. E vamos ajudar esse canal a alcançar mais pessoas nesse mundão digital do YouTube, clicando no botão do Hype. Excelente semana para vocês. Se cuidem, cuidem dos seus. Fiquem todos com Deus, um beijo e até o próximo vídeo.